Todos nós já sabemos, porque é recomendado há milênios, o quanto que é importante fazer autoconhecimento. Mas nós temos nossos interesses quase que 99% voltado para fora, para o lado de fora, para o que acontece em torno de nós. Buscamos os aprendizados em torno de nós e raramente olhamos para nós mesmos, para os conteúdos que nós já trazemos, conteúdos de aprendizado, de conhecimento, de experiência, né, de possibilidades riquíssimas, de forças que estão instaladas em nós, que residem em nós, como filhos de Deus que somos, já trazemos isso. E vale lembrar ainda do que Jesus falou: vós sois deuses, podem fazer o que faço e muito mais. O que Jesus fazia, todo mundo sabe, e o muito mais depende de nós buscarmos, porque são possibilidades, potenciais extraordinários que estão arquivados em nosso psiquismo, em nossa mente, e não falo nossa consciência, porque a nossa consciência é que deve agir buscando isso, mas são guardados, que estão no nosso psiquismo, verdadeiros tesouros que estão ocultados momentaneamente no nosso psiquismo. E eu digo ocultados momentaneamente porque no momento que nós decidimos pesquisar e buscar e fazer o autoconhecimento, eles deixam de estar ocultados e vêm para a consciência, então, se tornando disponíveis para a nossa utilização inteligente ou não inteligente, porque às vezes nós utilizamos recursos extraordinários que temos de forma não inteligente, inclusive para criar dores, sofrimentos e amarguras para nós mesmos. Então, na medida que vamos evoluindo, que vamos desenvolvendo a nossa inteligência, as nossas capacidades, o nosso bom senso, nós vamos utilizando melhor os nossos recursos e vamos deixando de construir sofrimentos, dores e decepções para construir a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa saúde, a nossa harmonia, o nosso sucesso, a nossa prosperidade. Então é sempre mais vantajoso usar o bom senso e usar bem os recursos que temos. A própria lei divina diz também, nesse convite ao autoconhecimento: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, e pedi e tereis. Essa orientação pode ser também aplicada sobre nós mesmos, para buscar o que existe em nosso psiquismo, o porquê das coisas que nos acontecem, procurar encontrar a porta que se abre para a revelação desses segredos, ou buscar um entendimento disso. E depois de buscado e encontrado, aí vem aquilo que é pedir e obtereis. Então, a partir do momento que eu descubro os meus potenciais, as minhas possibilidades, o que está registrado já no meu próprio psiquismo, na minha própria mente, é como um pedir e obtereis. Aí eu já posso obter, porque aí eu já convido esses potenciais a entrar em ação na minha consciência, me trazendo uma infinidade de resultados positivos. Então eu gostaria de falar um pouquinho para vocês o que nós pesquisamos, o que nós estudamos quando nós estamos fazendo autoconhecimento através desta proposta de trabalho, né? Eu coloquei alguns itens daquilo que nós pesquisamos, daquilo que nós trabalhamos, desde os atendimentos até aquelas pessoas que buscam desenvolver potenciais. O assunto vai englobar não só a investigação, o autoconhecimento sobre os nossos problemas, sintomas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, como também a possibilidade de desenvolver potenciais. Então, no primeiro item, nós temos as tendências. O que são nossas tendências? São as nossas propensões para isso, para aquilo. É comum na escola, antigamente a gente fazia algumas provas para a vocação. Vocação são tendências, tem vocação para a medicina, para isso. São tendências que você traz, que podem ser melhor observadas, estudadas e trabalhadas. Se são positivas, ótimo, você pode aprimorá-las. Se são negativas, você tem que entendê-las para buscar a correção. Os nossos automatismos. Os automatismos são aqueles comportamentos, aquelas
reações, porque não são ações, ações são pensadas, aquelas reações que nós praticamos, que nós desenvolvemos, que nós aplicamos às vezes no dia a dia ou esporadicamente, de forma não percebida, nós percebemos depois. Muitas pessoas cometem erros graves porque têm automatismos não percebidos, então, e aquele automatismo age em prejuízo, em seu prejuízo, né? Então, por exemplo, tem muitos cacoetes, muitos sintomas que são automáticos, e nós dizemos, mas eu não tenho controle disso, não tenho nem noção. Muitas vezes nós desenvolvemos automatismo, por exemplo, determinados vícios, em que a pessoa, o vício, é muito comum no vício do fumo, do tabagismo, a pessoa acender um cigarro já na bituca do outro, sem se dar conta do que está fazendo, né? Então, é automático aquilo, ele não tem mais um controle, ele é controlado por aquele automatismo. Então, são aspectos importantíssimos que são trabalhados neste tipo de terapia. E quando eu digo nesse tipo de terapia, eu englobo aqui a apometria, que vai trabalhar alguns desses aspectos, a TVP, que trabalha outro quantum de aspectos, e a captação psíquica, que trabalha todos os aspectos englobados nessas duas e muito mais. Então, por que ela é melhor que as outras? Não, ela é mais abrangente. Cada uma tem a sua importância e a sua especificidade, a sua destinação. Mas a captação psíquica, pela a sua própria natureza e abrangência, ela vai além de tudo isso, ela facilita muito mais o trabalho. Então, podemos trabalhar com esses recursos. Os medos, muitas vezes nós carregamos medos que não temos a menor ideia de onde vem, porque não sabemos, apenas sentimos, mas não houve algum motivo que esteja em nossa consciência, em nossa lembrança, de como causa daquele medo. Mas ele está em nós, que também não deixa de ser um automatismo, e pode ser tratado com isto. As culpas, da mesma forma, grande parte das pessoas carregam culpas sem saber a razão, e muitas vezes até se culpam quando um familiar comete um erro, a pessoa fica culpada. É muito comum os pais se culparem pelos erros dos filhos, ficarem se lamentando, dizer onde foi que eu errei, ou nos relacionamentos, onde foi que eu errei. E muitas vezes a pessoa não cometeu o erro, né? Ela agiu com os recursos que tinha, porque nós sempre vamos agir com os recursos que temos, com as informações que temos, dentro do nosso limite de bom senso, no limite do nosso conhecimento, das nossas possibilidades. Não vamos ir além disso. É lógico e claro que existem pessoas com os mais variados limites de bom senso, de inteligência, de capacidade, de possibilidade. Então sempre vai ter pessoas agindo em condições menos inteligentes do que nós, e outros agindo em condições muito mais inteligentes, né? Porque cada pessoa tem o seu aprendizado, empregou o seu grau de esforço, de cooperação consigo próprio, né? Se empenhou na sua espiritualização, ou em adquirir conhecimentos, ou adquirir recursos, né? De forma inteligente, e muitas vezes nós não fizemos isso, e muitas vezes, eu tomo como exemplo aí, quantas vezes a gente foi para a escola em dia de prova levando uma colinha, mas não se interessou em estudar um pouco mais, né? Então, muitas vezes eu fico rezando para passar no vestibular, mas eu não me preparei. Então, eu estou sendo inteligente? Não, não estou sendo inteligente. O inteligente é o que se preparou, que estudou, que se dedicou. Então, muitas vezes nós não nos dedicamos e queremos ter os mesmos proveitos, as mesmas vantagens ou a mesma facilidade que o outro tem para subir determinados graus da escala profissional, da escada profissional ou social. Então é necessário que cada um repense a sua vida, faça sua reflexão, seu autoconhecimento e veja onde foi que ele falhou, onde ele pode estar falhando ou quais são suas limitações. Temos também os traumas
traumas de passado, muitas vezes nós causam sérios problemas e outras vezes podem até aflorar novamente na condição de traumas ou abrindo novas feridas, né? É muito comum isso em doenças que no passado não foram curadas, a pessoa desencarnou inconformada com uma doença e vai reaparecer a doença agora só para tentar buscar uma cura. Ou muitas vezes porque o inconformismo está gravado nele, a insatisfação, a tristeza, né, a angústia daquela encarnação, né, a raiva, tudo aquilo fica arquivado e depois reaparece, causando novamente, às vezes, a mesma doença ou o mesmo problema, ou levando aos mesmos tipos de acidentes. Tudo aquilo que ficou mal resolvido no passado, em termos de traumas, eles tendem a reaparecer novamente. Nós temos as crenças equivocadas, e por crenças equivocadas, muitas vezes nós sofremos por séculos, simplesmente por nos fixarmos numa ideia que é não verdadeira, que é equivocada, e passamos a acreditar naquilo, até por preguiça ou comodismo, ou por preconceito, nos fixamos naquela ideia, naquilo que nós achamos que é verdade, ou naquela verdade que não é verdade, mas nós ficamos fixados naquilo e querendo que as coisas aconteçam dentro daquele entendimento. E as coisas não vão acontecer dentro daquele entendimento, nós passamos então a reagir. É muito comum isso nas crenças em Deus. Porque Deus vai resolver isso, vai fazer esse milagre, aquele milagre, e aí não acontece e a pessoa se revolta contra Deus. Agora não acredito mais em Deus, estou revoltado, isso e aquilo. Por que isso? Por causa da dificuldade em usar a inteligência ou usar a consciência para buscar novos entendimentos e novas compreensões. A pessoa preferiu se fixar numa coisa pronta. O pastor disse, o padre disse, o guia disse, o espírita disse, né? Então nós vamos, é isso aqui a verdade. Quando a verdade verdadeira, ela só em Deus e Jesus. O resto, nós todos temos apenas parcelas da verdade, como diz a doutrina espírita. É lógico e claro que com esforço, dedicação e espiritualização, nós vamos abrangendo cada vez uma parcela maior da verdade, né? E vamos usando o bom senso para ver aquilo que faz sentido, aquilo que é mais lógico, aquilo que nos parece mais sensato, né? Então, as crenças também precisam ser reformuladas para que novos entendimentos, para que deem lugar a novos entendimentos, novas compreensões da vida e da sua multiplicidade, das suas infinitas possibilidades. Temos ainda traços culturais e traços planetários. Traços culturais, vou usar uma analogia, uma pessoa que viveu lá nos países árabes por 1000 anos, dentro daqueles costumes rígidos, e agora vem morar no Brasil com a liberdade que se tem aqui. A pessoa vai ter uma dificuldade grande de adaptação aqui, tanto na condição feminina quanto na condição masculina, né? Então, traços culturais podem causar sérios problemas. Ou então, vem alguém que é um vegetariano lá do interior da Índia, do interior da China, né, lá do Vietnã, alguém que só come arroz lá, e vem aqui querer comer churrasco, coisa assim, se alimentar da forma que o brasileiro se alimenta. É lógico que isso não vai dar certo, vai causar sérios problemas, e às vezes pode levar várias encarnações, até que seu organismo se adapte a esta nova modalidade de alimentação, a esses novos hábitos. Então são traços que podem nos criar problemas, podem aparecer como sintomas, como dificuldades, que têm que ser ajustadas, tratadas e entendidas, né? Vícios. Pessoas que têm vícios de passado e se agora não puder satisfazer o vício que ele cultivou a vida toda, vai desenvolver ansiedade, inquietação, angústia, aflição, aqui sem saber a razão disso. Porque aquela personalidade que está fixada, que está condicionada
no vício, e se ela estiver na estrutura de ego influenciando a consciência, sem dúvida nenhuma vai causar sérios problemas, né? Vai criar um estado de ansiedade, de inquietação, de angústia grande, que precisa ser entendido, precisa ser tratado. Então, quando eu falo entender e tratar, é investigar o que existe no condomínio psíquico, as personalidades, os seus problemas, e tratá-las, esclarecê-las e tratá-las. Pagamos ainda um preço alto por conceitos equivocados ou preconceitos. Muitas vezes nós trazemos conceitos completamente tacanhos, né, ou preconceitos que não faz sentido nenhum no mundo que nós vivemos, no mundo da multiplicidade, com uma infinidade de etnias, com uma infinidade de culturas, com uma infinidade de idiomas, né, infinidade de religiões, né, com uma infinidade de ideais e ideias diferentes, né? Nós vivemos num mundo da multiplicidade. Hoje o nosso planeta Terra podemos dizer que a vida social é praticamente cosmopolita, ou a vida cultural é cosmopolita, porque hoje nós temos a internet, a televisão, que traz tudo na nossa mão, sabemos o que acontece no mundo todo, toda hora estamos escutando pessoas falando idiomas diferentes, cultuando religiões diferentes, ou fazendo escolhas de condutas diferentes, preferências diferentes, né? Então, como nós vamos nos surpreender ou nos escandalizar com isso? Esse é o mundo que nós vivemos. Nós não sabemos, por falta de autoconhecimento, não sabemos nem as condutas que nós adotamos na encarnação passada, onde é que nós estávamos, que condutas adotávamos, né? Sabemos, não, que religião praticávamos, que idioma falávamos, não sabemos a ideia, que cor era a nossa pele na encarnação passada, não sei, né? Então, à medida que eu faço autoconhecimento, que eu trago esse entendimento, eu trago paz, tranquilidade, calmaria para o meu espírito, para a minha consciência, que eu percebo, puxa, eu estou num mundo riquíssimo de possibilidades, cheio de encantos para todo lado, cheio de recursos, de oportunidades para o meu crescimento profissional, para o meu crescimento social, para o meu crescimento, se eu quiser crescer no lado religioso, eu posso, tem tantas possibilidades a ser estudadas e entendidas, né? Na cultura, enfim, todos os campos existem oportunidades maravilhosas que precisam de pessoas dedicadas, porque tem muita gente que busca trabalho porque precisa, mas não gosta do que faz, vive reclamando o tempo todo, não tem prazer no que faz, quando poderia ter se preparado melhor e buscado uma coisa mais compatível com seus anseios, suas tendências, aí voltamos nas tendências, seus gostos, né? Então, evidentemente, que se tivermos que fazer um trabalho não agradável também, podemos fazer e devemos fazer com o melhor de nós, porque sabemos que aquilo pode ser temporário, ou é temporário, mas que nós mesmos podemos buscar a mudança, sair daquele campo que não nos agrada tanto. Agora, se você tem que fazer, tem que fazer. A criança, normalmente, quando não gosta de uma coisa, abre a boca, chora, reclama, esperneia, se joga no chão. Mas um adulto que tem que fazer algo desagradável, como adulto, tem que saber que tem que fazer e acabou. Pega e faz logo, antes, né, de ficar alimentando má vontade ou desconforto, irritação. Faz o que tem que fazer logo, né? Então, são aspectos que nós devemos pensar e repensar e ir modificando. Então, conceitos e preconceitos precisam ser repensados, e isso faz parte do autoconhecimento, porque se eu tenho uma tendência, um conceito muito forte, muito arraigado, dramático ou imperativo, eu preciso ir buscar a raiz as fontes geradoras da força desse conceito, ou dessa postura, para que eu possa removê-lo, possa modificá-lo, né? Os pactos que nós fizemos no passado, muitas vezes as pessoas fizeram pactos da mais variada ordem, por esta ou aquela razão. Fizeram pactos com espíritos, com outras pessoas, com condições de vida, e depois renasce numa outra situação, num outro local, e traz
impressão, ou aquele medo, ou aquela culpa, ou aquela sensação de que está sempre errado, de que algo está errado, que ele está deslocado, em função daquele pacto que ele estabeleceu no passado. Da mesma forma, os decretos. A pessoa decretou para ele que ela tem que ser daquela maneira, que ele é aquilo que ele está, por exemplo, ele está ocupando um cargo importante, então ele decreta que ele é a autoridade máxima e aquilo vai ser eterno. É muito comum você perguntar o nome das pessoas, às vezes, e a pessoa dizer: eu sou o doutor fulano de tal. Doutor é nome ou é um título temporário? Eu sou o senador fulano de tal. Eu estou senador. Eu sou o presidente. Não, você está. Eu sou o terapeuta. Não, eu estou o terapeuta. Então, são decretos que nós estabelecemos depois na hora da mudança, na hora de ir para o mundo espiritual, na hora do desencarne, quando desveste aquela aparência que vivenciou, a pessoa quer levar aquilo para o mundo espiritual. Então é comum as histórias de espíritos que chegam no mundo espiritual carregando sua pasta de diplomas e tudo mais, se apresentam nas repartições lá. A primeira coisa que jogam em cima do balcão da repartição, onde vão ter que procurar emprego de novo, é meus certificados dos meus doutorados aqui, tá? Que não serve para nada lá no mundo espiritual, porque a realidade é outra, muito diferente. Mas tem muita gente que faz isso, né, que se apresentam no mundo espiritual, então, batendo continência ou exigindo determinadas posturas, exigindo que sejam tratados por excelências, né, quando na realidade a excelência está apodrecendo lá num túmulo, né? Então, é muito comum esse tipo de coisa. Então, são aspectos do autoconhecimento que, na medida em que nós vamos desenvolvendo, vamos praticando o nosso autoconhecimento, nós vamos nos libertando dessas couraças, dessas carapaças, desses mecanismos, dessas fachadas, dessas máscaras. Temos que trabalhar decisões que foram tomadas no passado sob forte emoção. Uma promessa de vingança, uma reação qualquer que ficou gravado lá no passado: eu nunca mais vou fazer isso. O sujeito é traído no passado, eu nunca mais vou gostar de mulher nenhuma. Pronto, estabeleceu aquilo sob forte emoção. Ou então, aconteceu outra coisa qualquer, ele estabelece para ele que nunca mais vai fazer aquilo. Só que esse nunca mais é falho, porque é aquele momento de emoção que ele está vivendo, aquela reação. Só que ele estabelece com muita força, imprime isso no seu subconsciente, no seu consciente, e aquilo repercute vigorosamente em todos os corpos de suporte, de manifestação da consciência no perispírito. Aquilo vai ficar gravado. E para desfazer aquilo depois, eu sempre digo, é a carimbada em alto relevo ou baixo relevo. Deu uma carimbada tão vigorosa que ficou marcado ali, impresso. Não vai desfazer, vai ter que raspar aquilo com muita dificuldade depois, né? Não, vai dar muito trabalho para limpar aquilo. Mas nós fazemos isso. E depois tornam-se problemas sérios para nós. Imaginem o decreto ou uma decisão sob forte emoção, ou um entusiasmado com alguma ideia. Por exemplo, o decreto: votos de pobreza. Eu vou ser religioso, fazer votos de pobreza, fazer votos de castidade. Aí ele faz voto de pobreza, depois na outra encarnação ele quer melhorar de vida, ele quer prosperidade. E que jeito você fez voto de pobreza com Deus? É um pacto com Deus. A freira lá que fez um pacto, agora você é esposa de Cristo. Você acha que alguém mais vai chegar perto da criatura nas outras encarnações? Esposa de Cristo? Mas não vai, não. Não vai arrumar nada. Tá? Então, o outro fez voto de castidade, depois quer ter relacionamentos íntimos, não vai ter, não. Ele já fez um voto, e fez um voto com Deus, hein? Então, os pactos e votos com divindade são coisas muito complicadas, que precisam ser desfeitas. E para isso, nós precisamos de autoconhecimento, precisamos de regressão de memória, de investigação, precisamos de captação psíquica, de TVP, até localizar onde está a raiz do problema. Promessas da mesma forma.
Tá? Quantas vezes nós fazemos promessas que são quase impossíveis de cumprir. E pior, tem gente que faz promessas para os outros pagarem, que é muito pior. Ah, não, quando você estava doente, eu fiz uma promessa para você ir daqui até Aparecida do Norte a pé, carregando uma cruz de 20 quilos nas costas. Pronto, é para o outro pagar, não é para ela. Então tem gente que faz essas coisas. Outra coisa horrível, pessoas na hora da morte, no leito de morte, faz os filhos ou alguém prometer que ela não vai fazer isso. Você vai prometer para a filha, então você vai prometer, você nunca vai trazer uma para dentro de casa. Como é que a criatura vai casar depois? Se ela fez uma promessa para a mãe na hora da morte, uma coisa gravíssima, né? Sob forte emoção. Então as promessas, você vai cuidar do fulano até morrer. A pessoa não tem condição de cuidar dela, que atribuiu a outra pessoa lá para ela cuidar. Então, são promessas, pactos, decretos horríveis que vão atrasar, prejudicar a vida da pessoa e mais tarde, um dia, ter um acerto de contas disso. Né? Então, tome as tuas responsabilidades, delegue responsabilidade, mas não imponha a responsabilidade, a não ser até os subalternos que têm que fazer aquilo. Mas aí é outra coisa, é uma responsabilidade momentânea, mas não é responsabilidade para a vida toda. A criatura está lá se desentendendo com o par evolutivo, está apanhando o par evolutivo. Não, você não pode separar. O que é isso? Vai ser uma vergonha para a família. Né? Então, cria-se problemas gravíssimos que podem acabar com a vida de uma pessoa. Muitas vezes tem pessoas que vão ao suicídio porque não acham saída para um comprometimento dessa natureza, preferem o suicídio, né? Para não envergonhar a família, tomando uma atitude que é necessária para ser tomada. Né? Então, nós temos que buscar o nosso autoconhecimento com os olhos voltados em todas as direções, para que possamos entender melhor a nossa própria natureza, a importância da nossa caminhada evolutiva, as finalidades da nossa caminhada evolutiva e as orientações que a divindade nos dá, sempre buscando nos manter a consciência pacificada, aliviada, manter a saúde, a harmonia, o equilíbrio e a nossa própria prosperidade, a nossa felicidade, enfim. Esta é a proposta de autoconhecimento.